Olá? Estão me escutando? Alô? Estão me escutando? Boa tarde. Na verdade, vamos começar o seguinte. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em qual período que tu vai assistir essa aula, mas o mais importante é que tu esteja em casa, tranquilo. Fica em casa, fica tranquilo. Aproveita para ver essa aula com toda a calma do mundo, o máximo possível, bem explicadinho, bem bonitinho. Tu sabes que a gente tem conversado lá no grupo. A gente vai ter uma semana que a gente vai ter as aulas online. A gente vai ter um segundo momento, que esse segundo momento nós vamos te enviar a lista de exercícios semanal, bateria. E um terceiro momento a gente vai ter a resolução de exercícios, ou a questão de dúvidas, sanar tua dúvidas, mas não tem um, tá? Por isso, como a gente falou lá na primeira semana, essa nossa primeira semana, para alguns que não me conhecem, meu nome é Lucas, sou professor de matemática de vocês, tanto do extensivo quanto do concentrado. E essa primeira semana a gente vai falar de potenciação. Quando a gente falar lá tanto da tua prova do IF quanto da tua prova lá do Tiradentes, a gente sempre tem um tripé, esse tripé que a gente chama de tripé da matemática, ou seja, da matemática básica, que é a potenciação. A gente vai falar também da radiciação e também da fatoração. Mas olha só, quando a gente falar desses três tripés, a primeira coisa que a gente precisa se ligar é na potenciação. Primeiro, Guris, eu sei que tu está acostumado a falar de potenciação, tenho certeza que a grande maioria de vocês já ouviu falar de potenciação, mas tem algumas propriedades que são extremamente importantes. Antes, Guris, da gente falar de tudo isso, falar de matemática em si, a gente precisa se ligar que quando tu pegares a tua prova, certeza absoluta, principalmente a prova do Tiradentes, as tuas 3, 4, 5, talvez 6 questões, dependendo da banca, são sempre de matemática básica. Sempre. As tuas primeiras 6 questões são sempre de matemática básica. Potenciação, radiciação, fatoração, um pouquinho de equações, mas é sempre dessa parte mais tranquila, tá? Então, por mais que talvez a gente ache que essa parte mais barbada, sim, além de ser tudo barbada, tu precisa te ligar que ela é muito importante e ela talvez que vai definir a tua aprovação lá na frente. Quando a gente falar lá da prova do IF, vai acontecer a mesma coisa. A prova do IF também, só que as questões não têm a mesma ordem, como sempre a prova do Tiradentes tem, mas sempre tem questões também quando a gente fala de matemática básica. Tudo bem? Então, olha só, quando a gente fala de potenciação, a gente lembra que, primeiro, nós temos uma base, e esta base também vai conter um expoente. Esse expoente, alguns professores, alguma bibliografia também vai chamar de índice, mas normalmente a gente chama de expoente, tá? O que significa dizer, Guris? Que esta base vai ser multiplicada N vezes. X, e assim por diante, tudo bem? Só que como a gente está muito bem acostumado, vamos supor, a gente fala de um exemplo bem barbada, se nós pegarmos, por exemplo, Guris, 2 ao cubo. Quando a gente falar de 2 ao cubo, significa que eu tenho que multiplicar quantas vezes o 2? 1, 2, 3 vezes o 2, ou seja, 2, 4, 8. Nós chamamos então de 2 ao cubo. Ou 2 ao cubo é 8, é barbárie. Só que, por isso, é muito importante a gente saber essas propriedades, porque essas propriedades vão te ajudar principalmente nas expressões numéricas, nas expressões algébricas, mas principalmente para a gente deixar umas contas muito grandes, umas contas muito pequenininhas e bem mais fáceis. Por exemplo, por isso, vamos começar na primeira. A primeira propriedade, e a gente vai dividir em dois momentos. As propriedades fundamentais, e nós vamos dividir também nas propriedades operatórias. Tudo bem? Ou seja, essa primeira aula que a gente vai fazer, a gente vai tentar dividir esse conteúdo de potências em duas aulas. Primeiro a gente vai falar das propriedades, e essa última observação que eu vou falar lá no finalzinho para ti. E a gente vai ter nossa segunda parte, quando a gente vai falar de notação científica, potências de base 10, que é extremamente importante, e também alguns exercícios que a gente resolveu lá da lista depois que eu mandar para você durante essa semana, tá? Aí a gente vai conversando no grupo, vocês mandam algumas questões que ficaram com muita dúvida, eu trago para vocês e a gente resolve no quadro aqui, tá? Não esqueça, outra coisa muito importante. Não esquece, por isso, que eu não vou te deixar nenhuma dúvida. Nenhuma. Qualquer exercício que tu tiveres, me manda direitinho ali no WhatsApp, no grupo. Outra coisa muito importante, tu não quer mandar no grupo na frente de todo mundo, se tu quiseres, Guris, tu pode me seguir lá no Instagram, que é bem barbadinho no Instagram. E lá no Instagram, que é Lucas Vidarte, tu pode conversar comigo também lá. E aí a gente vai conversar e eu posso tirar qualquer dúvida tua lá também, tá? Então tá, vamos lá. Por isso, quando a gente falar de propriedades fundamentais, nós temos duas propriedades extremamente importantes. Expoente zero, Guris. Qualquer potência com expoente zero é sempre 1. Qualquer potência com expoente zero é sempre 1. Não tem erro. 1 milhão na 1, raiz de 3 na 1, pi na 1.
zero. Tudo bem? Qualquer potência elevada a zero é sempre 1. Sempre. Tudo bem? Propriedade fundamental número 2. Quando o meu expoente é 1, quando o meu expoente for 1, a potência, ou seja, qualquer potência, qualquer base, sempre elevado a 1 é sempre ele mesmo. Qualquer potência elevada a 1 é sempre ele mesmo. Vamos pegar esse exemplo aqui, por isso. 3 na 1, é 3. 5 milhões na 1, é 5 milhões. Raiz de 15 na 1, raiz de 15. Qualquer potência elevada sempre na 1 é sempre ele mesmo. Tudo bem? Agora a gente vai começar a falar daquelas propriedades, que são as propriedades operatórias. Essas propriedades operatórias são aquelas propriedades muito importantes, como eu falei para ti uns minutinhos atrás, quando a gente fala de expressões numéricas. Nós temos algumas eu tenho certeza que vocês conhecem muito bem, e nós temos essas duas últimas, que talvez seja um pouquinho mais chata, mas ele é bem barbada também, e a gente fez vários exemplos aqui também, tá? Então olha só. Propriedade número 1, lá das operatórias. Multiplicação de potências de mesma base. Multiplicação de potências de mesma base, o que eu preciso fazer, bonito, lá na propriedade? Eu vou conservar a base, ou seja, mesma base, e vou somar os expoentes. Tudo bem? Conserva a base e soma os expoentes. Ah, muito importante. Quando tu tiver uma multiplicação de duas potências e essas duas potências não possuírem a mesma base, eu não posso utilizar a propriedade. Não posso de jeito nenhum. Eu só posso utilizar propriedade 1, propriedade 2, que a gente vai falar daqui a pouquinho, quando as bases forem iguais. Tá? Barbado. Então olha só, vamos pegar um exemplo aqui por isso. Imagina a gente tá lá fazendo uma continha, a gente fala de 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo. Aí tu faz 2 ao quadrado, 2 ao cubo. Faz um monte de continha. Por isso, se tu jogar direto na propriedade, eu vou então conservar a base e vou somar os expoentes. Ou seja, 2 na quinta, vamos lá. 2 ao quadrado, 2 a 1, 2, 2 ao quadrado, 4, 2 ao cubo, 8, 2 na quarta, 16, 2 na quinta, 32. Tudo bem? Propriedade número 2. Agora, se na multiplicação eu somava os expoentes, agora na divisão eu vou subtrair os expoentes. Então vamos se ligar numa coisa muito importante. Quando eu vou dividir potências de mesma base, agora sim, eu vou conservar a base e vou subtrair os expoentes. Barbado. Por exemplo, Luiz, vamos lá, vamos pegar aqui 5 na quarta e vamos dividir por 5 ao quadrado. Imagina a gente fazer 5 na quarta, 5, 25, 125, 625, um número muito grande, e ainda depois disso, a gente dividir por 5 ao quadrado. Agora, se a gente olhar direto na propriedade, então o que eu preciso fazer? Eu preciso conservar essa base. Após conservar a base, o que eu preciso fazer por isso? A única coisa que eu preciso fazer, eu preciso substituir os expoentes. 4 menos 2, 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. 5 ao quadrado é aquele que a gente está conhecendo, não tem erro. Barbárie. 25. Tá? Barbárie. Agora vamos se ligar aqui numa propriedade que dá muito medo quando a gente olha para ela, muito feia. Ou seja, a gente pensa, caraca, como é que a gente vai ter uma potência elevada numa outra potência, assim por diante. Quando nós tivermos uma potência de uma potência, eu preciso só conservar a base, nesse caso eu não tenho uma base, né? Só tenho ela mesmo, e eu vou multiplicar os expoentes. Desculpa, se eu tiver 5 expoentes, potência de uma potência, de uma potência, de uma potência, de uma potência, eu vou multiplicar os 5 expoentes. Barbada. Claro, por isso. Tanto na tua primeira propriedade, na tua segunda propriedade, na tua terceira, se tu não quiseres utilizar a propriedade, quiser fazer potência por potência, multiplicar uma, substituir a outra, com toda a calma, não está seguro de utilizar a propriedade, não tem problema. Essas propriedades elas só servem para principalmente otimizar o teu tempo, e tu sabes que quando a gente tem uma prova, a gente vai enfrentar uma prova, tanto a do IF, mas principalmente Tiradentes, que são 25 questões de matemática, que tu tem que otimizar bastante o teu tempo, essas propriedades vão ser extremamente importantes, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala de potência, conserva a base e multiplica os expoentes. Por exemplo, por isso, 3 ao quadrado, e aí nesse 3 ao quadrado está elevado ao quadrado. A gente pensa, meu Deus, já era, eu perdi. Calma, segura. 3 para a base, e eu vou multiplicar os expoentes. 2 vezes 2, 4, 3 na quarta, 81. Barbada, tá? Agora, essas duas eu vou te pedir, por favor, que tu... Primeiro, quando eu vou pegar o teu quadro, eu vou pedir que tu dê um print nesse quadro, copie direitinho no teu caderno, mas lá no final do vídeo. Ou para cada propriedade, tu dá uma paradinha, dá uma copiada, dá uma exercitada, pega um exemplo, mas por isso. Essas últimas duas propriedades, a propriedade 4 e a propriedade 5,
é aquela propriedade que eu vou pedir para te largar o que tu tá fazendo aí. Largar o que tu tá fazendo. Pegar uma caneta bem colorida, uma rosa, verde, amarela, uma bem colorida, e tu vai sublinhar essas duas propriedades. Por quê? Elas não são mais difíceis, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer, guris, é que essas duas propriedades elas não são tão simples a gente entender de primeiro momento. Se tu já viu, lindo, beleza, a gente recorda, não tem problema. Se tu nunca viu, tu tá olhando pra ela e tu tá apavorado, então calma e olha pra cá. Guris, quando a gente falar, ou seja, quando a gente tiver um expoente, e esse expoente for negativo, pensa comigo, como é que a gente vai levar um número que esse número está elevado, por exemplo, na menos 5? Como é que eu vou pegar uma base de 2 e eu vou elevar na menos 5? Menos quem? Não consigo elevar nada. Quando isso acontecer, guris, eu preciso fazer o seguinte. Para que eu consiga tornar esse meu expoente um expoente positivo, eu preciso inverter o meu número. Aí que vem um detalhe muito importante. Pensa comigo. Nós temos duas coisas. Números opostos e números inversos. Quando a gente fala de números opostos, a gente pensa em reta numérica. Tudo bem? Se eu sou o número 5, quem é o oposto do número 5? 5 positivo. Se eu olhar na reta numérica, o oposto é o menos 5. Se eu sou o menos 15, quem é o meu oposto? Lá na reta numérica é o mais 15. Então quando a gente pensa em oposto, a gente pensa de mais e menos. Se eu sou um positivo, o oposto ele é o negativo. Se eu sou um número negativo, o oposto ele é um número positivo. Barbado. Quando, guris, nós pensarmos em número inverso, ou seja, inverter esse número, a gente precisa lembrar uma coisa muito importante, que se eu pegar qualquer número inteiro, qualquer, por exemplo, o número 5, qual é o númerozinho que está lá embaixo do 5 sempre? 1. Sempre o número 1 está lá embaixo. Por isso, se umzinho está lá embaixo deste meu número aqui, por exemplo, 2 sobre 1, quem será então o inverso do número 2? Ou seja, por isso, agora o meu denominador vai virar o meu numerador e o meu numerador agora vai virar o meu denominador, ou seja, é só o inverso. Por exemplo, agora a gente pegar uma fração. Quem seria o inverso de 2 quintos? O inverso de 2 quintos, olha só, 2 sobre 5. Vou inverter esse número, o inverso é o 5 meios. É o inverso. Quando, guris, tu tornar esse número agora um número, ou seja, o inverso dele, o teu expoente agora, ele vira um expoente positivo. Bem? Quando ele virar um expoente positivo, tu vai operar normal. Só que eu te pedi uma observação, até coloquei para ti aqui, printa direitinho aí e copia essa observação, que essa observação é quando a gente falar de frações. Quando nós multiplicarmos frações, ou seja, normalmente, guris, nós vamos cair em frações, por causa dos inversos dos números, mas quando a gente multiplicar frações, a gente precisa multiplicar em linha. Tudo bem? O que é multiplicar em linha? Eu vou multiplicar o numerador com o numerador e o denominador com o denominador. É uma barbada. Tudo bem? Então vamos lá. 1 meio ao cubo. Quando eu falo que eu tenho 1 meio ao cubo, significa que eu vou multiplicar 1 meio uma vez, 1 meio duas vezes, 1 meio três vezes. Então, 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio, 1 oitavo. Barbada, 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 barbada. Tudo bem? Anota, por favor, dá print aí, para direitinho o teu vídeo, dá print e copia essa informação. Opa, multiplicação de frações, tá? Tudo bem? Barbada. Última propriedade. Antes da gente falar dessa observação que é importante. Essa última propriedade é quando o meu expoente for fracionário. E quando a gente está falando de fracionário, a gente está falando de uma fração. O que significa isso, guris? Se nós temos agora uma base, normalzinha, bonitinha, e o meu expoente é um expoente fracionário, eu vou ter uma regrinha muito importante e eu tenho certeza que tu não vai esquecer. Pensa comigo. X, esse x está elevado na A na B, tudo bem? A sobre B. Numerador, denominador. Guris, se a gente pensar em sombra e sol, calma, calma, o que é sombra e sol? Se o meu A estava no sol, agora ele vai estar na sombra. Tudo bem? Se o meu B estava na sombra, ou seja, ele estava bonitinho ali, tapadinho, se ele estava na sombra, agora ele vai para o sol. Mas só um detalhe muito importante. Qual é a operação oposta da tua soma? Números. Somar números. Subtrair números. Qual é a operação oposta de multiplicar números? É dividir números. E qual é a operação oposta da potenciação? É a radiciação. Que a gente vai falar agora aqui para frente um pouquinho, a gente vai falar também sobre ela nos próximos vídeos. Quando, então, nós tivermos um número, ou seja, qualquer número real, que for uma base, e essa base estiver elevada a um expoente fracionário, eu preciso transformar
Essa é a minha potência numa raiz. Repetindo, quem está na sombra está no Sol, quem está no Sol está na sombra. Em outras palavras, vamos pegar um exemplo aqui. 4 elevado na 1 meio. Quando eu falar que o 4 está elevado na 1 meio, olha só, guris. Quem está na sombra agora está no Sol. Muito importante. Como é que a gente chama esse númerozinho aqui, guris? Lá no número... Quando a gente fala de raiz quadrada, a gente nunca escreve o 2, né? Nunca escreve. Mas a gente chama esse número 2 aqui, e a gente já falaram também disso lá nas potenciações, a gente chama isso aqui de um índice. Tudo bem? Chamamos de índice. Então, guris, meu denominador agora será o meu índice, e o meu numerador será a potência. Barbada, simples. De novo, quem está na sombra está no Sol, quem está no Sol está para a sombra. Tudo bem? Eles invertem. Literalmente eles invertem. Vamos lá, guris. 4 é a minha base, meu radicando. O 2 agora é meu índice e o meu 1 é minha potência. 4 elevado a 1, voltando lá para a propriedade fundamental. Qualquer número elevado a 1 é sempre ele mesmo, ou seja, o 4. E raiz de 4 é 2. Barbada, né? Toma cuidado, mas é barbada também. Exemplo 2. 8 na 1/3. Vamos lá. Agora, quem está na sombra está no Sol. Quem está no Sol está na sombra. Joga para lá, transforma na raiz bonitinha. Raiz cúbica de 8 é 2. Tudo bem? Barbada também. Ah, como é que eu vou saber que raiz cúbica de 8 é 2? A gente vai falar também disso mais pra frente, quando a gente falar nas radiciações, mas a gente precisa decompor fatores primos. O que é decompor fatores primos? Por exemplo, guris, o 8. Se eu pegar o número 8, qual será o menor número primo que eu preciso dividir o meu 8? Qual é o menor número primo existente, guris? É o 2. Então, quando eu dividir 8 por 2, isso vai ser 4. 4 por 2 novamente vai ser 2. E 2 novamente por 2, esse cara vai ser 1. O que significa dizer isso? Eu posso, em outras palavras, dizer que o 8 ele é igual a 2 ao cubo. Tudo bem? A gente vai falar mais pra frente também com isso, mas eu tenho certeza que disso tu sabe. Não tem problema. Isso vai acontecer também, isso já pegando o gancho, nesse teu exemplo 3. Raiz cúbica de 64. Ou seja, como é que eu vou ter certeza disso, por isso? Eu preciso decompor os 64 números primos, decompor, dividir por 2, dividir bem bonitinho e jogar dentro da raiz depois. Tudo bem? Mas a gente vai fazer um vídeo especialzinho para isso, só pra gente falar dessas decomposições de fatores primos, que é extremamente importante. Tá? Recapitulando as propriedades, guris. Quando a gente fala de potência, por favor, não deixe esse conteúdo de lado, é um conteúdo extremamente importante. Ele vai estar na tua prova. Já te disse para ti também, por favor, quando tu olhares... vou te dar uma dica muito importante. Para alguns nós tivemos aula, mas como alguns não me conhecem ainda, meu nome, Lucas, não esquece de mim. Outra coisa muito importante. Lá no Colégio Tiradentes, claro, agora está tudo fechado, não está acontecendo, mas lá tem uma apostila que o próprio colégio vende, que dentro dessa apostila está todas as últimas provas do Tiradentes. Todas. Por exemplo, se eu não me engano, acho que a partir do ano de 2010, todas as provas para frente estão nessa apostila. E nessa apostila tem todas as questões, claro, as de português e também as de matemática. Tu consegue ver, guris, e para aqueles que já tenham, para aqueles que vão ter depois, quando passar todo esse problema, tu vai ver que sim, todas as tuas 5, 6 primeiras questões, às vezes 7, dependendo da banca, todas elas são de matemática básica. Todas, então, guris, é um conteúdo fácil, é aquele conteúdo que é aquele tipo de questão que tu não pode errar. Quando a gente fala desse tipo de questão, a gente não pode errar de jeito nenhum. E muito importante, quando a gente falar de potenciação, esse conteúdo também vai ser usado em vários conteúdos aqui pra frente. Quando a gente falar de polinômios, por exemplo. Então a gente precisa saber muito bem dessas propriedades. Tudo bem? Última propriedade, eu coloquei com observação aqui, que às vezes a gente acaba se confundindo e é muito importante. Isso eu coloquei bem bonitinho aqui, e é uma observação extremamente importante e bem fácil. Quando a tua base for uma base negativa, eu só preciso pensar o seguinte, bom, se a minha base é negativa, menos x, mas o meu expoente for par, guris, é barbada e é sempre de cabeça, não precisa nem fazer conta. É positivo, sempre. Quanto a tua base for negativa, expoente par, o teu número é sempre positivo. Sempre, sempre, sempre. Vai acontecer no caso oposto, quando a tua base for negativa, porém, o teu expoente for ímpar. Quando o teu expoente for ímpar,
o teu número, guris, o final lá, sempre ele vai ser negativo. Sempre. De novo, base negativa, expoente par positivo. Sempre, 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 sempre. Base negativa, expoente ímpar, sempre negativo. Sempre, 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 sempre. Tudo bem? Não tem erro. Por isso, lá nesse próximo vídeo a gente vai falar de notação científica, potência de base 10, que é muito importante. A gente tem medo de resolver porque são números muito grandes ou muito pequenos, mas vai ser um conteúdo bem barbado. Por isso, por favor, então, esse vídeo vai ser disponível agora daqui uns dias. A gente vai te mandar uma lista de exercícios bem bonitinha, bem tranquila de acordo com o que a gente vai fazer, e também com algumas questões envolvendo, ou seja, tanto o IF quanto o Tiradentes. Vou estar sempre à tua disposição, sempre. Fala comigo lá no Insta, te aceito bonitinho, a gente conversa por lá. A gente tem o grupo do WhatsApp também, tanto do concentrado quanto do extensivo, também me chama lá. Pode me chamar direto no direct, pessoal, não tem problema. Vou responder as tuas questões. Sempre que eu tiver dúvidas, não, por isso, não fica acumulando. Daqui a pouco tu tem 200 dúvidas e não consegue, já tá perto da prova e não consegue. Tem dúvida? Me chama direitinho, me chama do grupo do WhatsApp. Ou qualquer outra disciplina, por exemplo, está com dúvida em geografia, chama o professor, não tem todo mundo, beleza. Eu sei que nesse tempo a gente queria estar presencialmente, porque quando a gente fala de vídeo, por mais que seja legal, tá tudo bonitinho, muito legal, mas quando a gente está presencial a dinâmica é diferente, a gente consegue conversar diferente, a gente se conhece melhor e a gente não tem todo esse problema. Tudo bem? Espero ter te ajudado. Por favor, fala comigo lá. Eu tô te repetindo muitas vezes isso, por isso que é pra te não ficar com dúvida mesmo. Assiste as aulas, aproveita esse tempo que tu tá livre, entre aspas, estuda bastante, pega esse tempo, pega o teu caderno, faz bastante exercício, tira dúvida, me chama, fala, acontece, tira print, pega do quadro, guris, tira print do quadro, copia no teu caderno, como se a gente fizesse em aula, guris. Só que nesse momento a gente tá fazendo de vídeo. Tudo bem? Beleza mesmo? Dúvidas aqui? Qualquer dúvida dos guris, tira print bonitinho, manda lá no grupo que eu tiro qualquer uma dúvida desses problemas aqui. Tudo bem? Um beijo.